Olá, olá, tudo bem? Eu sou a Ana Paula Almeida, estou aqui mais uma vez para a gente trabalhar, para a gente conhecer e desvendar os mistérios da língua portuguesa. Dando continuidade ao nosso conteúdo da aula anterior, hoje nós vamos trabalhar a predicação verbal 2. Vamos falar o quê? Nós vamos falar sobre os verbos transitivos. Só que antes da gente iniciar realmente o estudo dos verbos transitivos, vamos só lembrar um pouquinho o que a gente viu no vídeo passado? Nós vimos que, quanto à predicação, os verbos da língua portuguesa, eles são divididos em 3 grupos. No vídeo passado, nós vimos 2, não foi? Verbo de ligação e verbo intransitivo. O verbo de ligação é aquele que indica estado, ele não indica ação. Esse verbo de ligação tem por função ligar o sujeito à sua característica. Depois, nós vimos o verbo intransitivo, que ele está lá juntinho com o verbo transitivo nessa classificação de verbos significativos. O que são verbos significativos? São verbos que indicam ação. O verbo intransitivo, além de indicar ação, ele é um verbo que não necessita de complemento. Ele é um verbo que tem sentido completo. Lembra da dica que eu dei na aula passada? Para você não errar a classificação desse verbo, você vai lá, identificou o verbo, viu que ele é indicação, você para a oração no verbo. Se você parou no verbo e tem sentido completo, é porque ele é um verbo intransitivo. Perguntas tipo como, por quê, quando, não são perguntas de complemento de verbo, não é verdade? A gente viu isso na aula passada. Então, o verbo intransitivo é aquele que não necessita de complemento. Ele tem sentido completo. Na aula de hoje, nós vamos concluir, né, o estudo dessa predicação verbal e vamos ver os verbos transitivos. Vamos pensar. Se o verbo intransitivo é aquele que não necessita de complemento, então o verbo transitivo é aquele que exige complemento. É aquele que você vai olhar, olha, este verbo, ele indica ação, né? O verbo transitivo, ele também é um verbo que indica ação. Só que quando você chega lá nesse verbo, você parou no verbo, você vai ficar tendo a necessidade de ter mais alguma informação. Por isso que ele é um verbo transitivo, porque ele exige complemento. O verbo transitivo pode ser de 3 formas. Ele pode ser o verbo transitivo direto. O que é isso, Ana Paula? Verbo transitivo direto. Vamos por partes? Se ele é transitivo, ele necessita de um complemento. Ele é um verbo que indicação e ele é um verbo que necessita de complemento. Se ele é direto, é porque ele exige um complemento que é ligado ao verbo sem preposição, e esse complemento a gente chama de objeto direto. Vamos analisar o exemplo. Aqui eu tenho: comprei o livro. Comprei é o meu verbo, né? Se eu chegar e ser assim, olha, galera, eu comprei. Vocês vão entender? Não, né? Tu vai dizer assim, comprou o quê? Não é verdade? Eu comprei. Aí você vai me perguntar, o quê? O livro? Observem que quando eu paro aqui a oração no meu verbo, o meu verbo exige que eu traga mais alguma informação para que tenha sentido completo. Pois é exatamente por isso que esse verbo ele é transitivo. E por que ele é transitivo direto? Observe, pessoal, que esse complemento, o livro, esse complemento é o que completa o sentido do verbo comprei. A gente chama de objeto direto. O complemento do verbo transitivo direto, a gente chama de objeto direto. Observa que entre o verbo e o objeto direto não há preposição. Ou seja, o complemento, o objeto direto, ele liga-se diretamente ao seu verbo. Vou dar uma dicasinha de ouro para você. Se você parar no verbo e a pergunta que você fizer para o verbo for o quê? É porque ele é um verbo transitivo direto. Vamos ver como dá certo? Ó, não conheço Manaus. Eu digo, não conheço. Aí você vai dizer, não conhece o quê, Ana Paula? O que é que eu não conheço? Manaus. Tá vendo como dá certo? Eu fui lá, ó, parei no verbo, conheço. Aí tu me perguntou, o quê?
Se o verbo exigir essa perguntinha, o quê? É porque ele é um verbo transitivo direto. Então, Manaus é o meu objeto direto, porque Manaus completa o sentido do meu verbo conheço, que é um verbo transitivo direto. Certo? Então, os verbos transitivos diretos são aqueles que necessitam de um complemento sem preposição. O nome desse complemento a gente chama de objeto direto. E a perguntinha que eu vou fazer para o meu verbo transitivo direto é o quê? Vamos para o verbo transitivo indireto. Se você já sacou, já entendeu a ideia do verbo transitivo direto, vai ficar facinho para você entender do verbo transitivo indireto. Se ele é transitivo, ele necessita de um complemento. E se ele é transitivo indireto, é porque ele necessita de um complemento que vem com preposição. O nome desse complemento a gente chama de objeto indireto. Vamos, por exemplo, gostei do livro. O verbo é gostei. Se eu chegar e parar, gostei, você vai me perguntar, de quê? A pergunta que você me fez, de quê? De quê? Esse de é a preposição. Na própria pergunta que você faz ao verbo, já tem a preposição. O que vai indicar que o meu verbo gostar, aqui, ó, gostei, é um verbo transitivo indireto, porque ele necessita de um complemento e este complemento vem ligado por preposição. Por isso que o nome deste complemento é objeto indireto. Porque entre o verbo e o complemento, entre o verbo e aquela outra palavrinha que vai completar o sentido do verbo, exige a preposição. Existe a preposição. Então, se você fizer a pergunta ao verbo, se a pergunta for de que, ou então a que, aí o seu verbo vai ser transitivo indireto. Lá no transitivo direto, tu perguntou o quê? O quê? Não foi isso? No transitivo direto, você pergunta o quê? No verbo transitivo indireto, você vai fazer a perguntinha de que, ou então a que. Se você fizer esse tipo de pergunta ao verbo que indica a ação, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Vamos para outro exemplo? Lembro-me de Manaus. Lembro. Se eu chegar e disser assim, gente, eu lembro. Você vai dizer o quê? Ana Paula, tu lembra de quê? Lembro. Quem lembra, lembra de algo, de alguma coisa, de alguém. De que é que eu lembro? De Manaus. Observem que o meu verbo, que é um verbo lembrar, que é indicação, é um verbo significativo, ele necessita de um complemento. Esse meu complemento, ó, vem com a preposição de. Então, esse meu complemento, que é chamado de objeto indireto, completa o sentido do meu verbo transitivo indireto. Ok? Entenderam? Fácil, né? Bem facinho. Agora nós vamos ver que além do verbo transitivo direto e do verbo transitivo indireto, tem um terceiro verbo, tipo de verbo, que ele vai exigir dois complementos. É um verbo que ele é chamado de verbo transitivo direto e indireto, ou verbo bitransitivo. Bi quer dizer dois, né? O verbo transitivo direto e indireto, como o próprio nome já está dizendo, ele vai exigir dois complementos. Ele vai exigir um complemento direto e um complemento indireto. Então, vai ter objeto direto e um objeto indireto. Consequentemente, você vai fazer duas perguntinhas ao verbo. Vamos lá para o exemplo. Eu tenho assim, ó. Dei boas-vindas a meu amigo. Aqui o verbo, ó. Dei. Se eu chegar e disser assim, gente, dei, você vai dizer o quê? Aí eu respondo, boas-vindas. A quem? A meu amigo. Fiz duas perguntinhas ao verbo. Eu dei o quê? Boas-vindas. Boas-vindas é o meu objeto direto. Observem que estas duas palavrinhas, né? Boas-vindas, está completando o sentido do verbo dar e não tem preposição entre elas. Aí quando eu digo dei boas-vindas, ainda assim você vai fazer uma perguntinha para mim. Deu boas-vindas a quem, Ana Paula? Aí eu digo a meu amigo. Aqui a preposição a
Então, quando eu faço esse complemento, quando eu uso esse complemento a meu amigo, eu tenho o objeto indireto e esse objeto indireto também completa o sentido do verbo dar. Observem que o verbo necessitou de dois complementos. Por isso que ele é chamado de bi quer dizer dois, bitransitivo. Ou então ele pode ser chamado de verbo transitivo direto e indireto, porque ele exige dois complementos. Vamos para outro exemplo? Pedir ajuda a meu professor. Aqui o verbo. Pedir. Se eu chegar e disser assim, gente, eu pedi. Aí você vai dizer, o quê? Aí eu respondo, ajuda. Ana Paula, tu pediu ajuda. Tu pediu ajuda a quem? Aí eu vou responder, a meu professor. Observem que o meu verbo pedir, ele necessitou de dois complementos. Um complemento que eu chamo de objeto direto, porque este complemento foi ligado ao verbo de maneira direta, sem a preposição. Eu fiz a perguntinha o quê? E o outro complemento que eu chamo de objeto indireto, porque ele foi ligado ao verbo através da preposição a. Eu fiz a pergunta a quê? Então, o meu verbo pedir exigiu dois complementos. Um que eu chamo de objeto direto e outro que eu chamo de objeto indireto. Exatamente por isso, o meu verbo vai se classificar como um verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo. Tranquilo, né, galera? Muito fácil. Então, essa é a classificação dos verbos transitivos. Os verbos transitivos, eles vão poder ser de três formas. O transitivo direto, que é aquele que necessita de um complemento sem preposição. Eu faço a perguntinha, o quê? O transitivo indireto, que é aquele que necessita de um complemento com preposição. Você vai fazer a perguntinha de quê? A quê? E o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, que você vai fazer a perguntinha o quê? A quem? Você faz duas perguntinhas. Como você faz duas perguntinhas, você vai ter dois complementos. Lembrando que complemento de verbo transitivo a gente chama de objeto. Se o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. O objeto direto é aquele que completa o sentido do verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo indireto, o complemento a gente chama de objeto indireto. Objeto indireto é aquele que completa o sentido do verbo transitivo indireto. Ana Paula, verbo intransitivo tem objeto? Não tem. Por quê? Porque ele tem sentido completo. Ele não necessita de complemento. Só tem objeto o verbo transitivo. Por quê? Porque somente o verbo transitivo é que necessita de complemento. Somente o verbo transitivo é o que não tem sentido completo. Então, somente o verbo transitivo é que vai ter objeto. Então, quanto à transitividade verbal, a predicação verbal, os verbos podem ser classificados de três maneiras. Verbo de ligação, que é aquele que não indica ação, ele está ali simplesmente para ligar o sujeito à sua característica. Verbo intransitivo, que é aquele que indica ação, mas ele não necessita de complemento, porque ele tem sentido completo, então o nome dele é intransitivo, ele não precisa de complemento. E verbos transitivos, que são aqueles que também indicam ação, mas que eles necessitam de complemento. O complemento dos verbos transitivos a gente chama de objeto. Se for um verbo que necessite de complemento e esse complemento venha ligado sem preposição, você faz a perguntinha o quê? Eu tenho verbo transitivo direto. Se for um verbo que necessite de complemento, o complemento seja ligado com a preposição, você faz a perguntinha de que ou a que, verbo transitivo indireto. E se for um verbo que necessite de dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição, eu vou dizer que é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ou então verbo bitransitivo, certo? Facinho, né? Então, a gente conclui aqui o nosso estudo da predicação verbal, estudo importantíssimo para a gente dar continuidade na nossa análise da oração. No próximo vídeo, nós já vamos ver a classificação dos predicados. E a gente vai ver que os predicados eles se classificam de acordo com a classificação do verbo. Por isso que eu trouxe primeiro a classificação do verbo, para depois
a gente entrar na classificação dos predicados, certo? Você agora vai praticar, vai fazer as atividades propostas pelo seu professor de sala, vai revisar o conteúdo para a gente poder dar continuidade e se encontrar na próxima aula. Beijo, tchau, tchau e fiquem com Deus.